Estamos começando mais um TC News, o seu resumo semanal de notícias, com novas informações sobre o caso Xandão, sobre a situação da Venezuela e também, é claro, atualizações sobre as eleições americanas. Então, como eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, vamos logo para as notícias. Começando com essa notícia que eu já havia repercutido aqui na minha cobertura sobre a reportagem do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, né, a famigerada Vaza Toga, mas é importante trazer novamente para a gente pegar o contexto do que aconteceu em sequência. Então o X divulgou novos pedidos sigilosos do Xandão contra contas de direita, e aí o Musk reagiu a tudo isso, né? Aqui algumas das publicações do Twitter mostrando os novos pedidos de censura do Xandão com o Elon Musk reagindo com um crazy, né? Uma loucura isso. Por causa desses pedidos, o Twitter lançou a seguinte nota. Noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão. Olha isso. Xandão ameaçando prender o representante legal do X no Brasil simplesmente porque eles estão se negando a acatar ordens ilegais de censura. Mas isso aqui é uma democracia sim, confia. Pois bem, então eles receberam essa ameaça de prisão se não cumprissem as ordens de censura, como eu disse. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor as suas ações. Então, o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal de Justiça do país estava secretamente ameaçando prender o cara se ele não saísse censurando conservadores em toda a plataforma. Mas não tem nada de errado aqui, imagina se tivesse. Mas seguindo aqui, a nota do X também disse que apesar dos nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e da nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossas plataformas, o Xandão optou por ameaçar a nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Ele não está mais sendo exposto apenas pelo Glenn na Folha de São Paulo. Agora está sendo exposto pelo Twitter também e pelo Elon Musk. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar as nossas operações no Brasil, com um efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil. Então, o Twitter não vai fechar, pelo menos não num primeiro momento. Vai continuar operando no Brasil, porém sem um departamento no Brasil, né? Sem um escritório aqui, sem nenhum representante no nosso país. Eles vão operar de fora, porque dessa forma eles estão protegidos do Xandão. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. Olha o encerramento dessa nota oficial do X. Disse com todas as letras que Alexandre de Moraes não é democrático e que se o Brasil quer continuar sendo uma democracia, porque hoje claramente é uma democracia de fachada, né? É uma democracia relativa e pujante. Então, se a gente quiser de fato voltar a ser uma democracia não de mentirinha, o Alexandre de Moraes tem que cair. Em outras palavras, deixou implícito que ele é um ditador, né? Que é um cara que tá passando por cima da lei e que não se importa minimamente com o tal devido processo legal que eles adoram falar. Bom, essa nota chegou em 81 milhões de pessoas e aqui estão as provas de tudo que o X afirmou em sua nota. Mais uma vez, repercussão internacional, mostrando para o mundo todo que vivemos nessa tirania totalmente contra a liberdade de expressão do povo brasileiro. O Elon Musk respondeu a essa nota dizendo que devido às exigências da justiça do Alexandre de Moraes no Brasil, que obrigam eles a violar em segredo as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais, o X não tem escolha a não ser fechar as nossas operações locais no Brasil. O Xandão é uma vergonha total para a justiça. Por que ele falou aqui leis brasileiras, argentinas e americanas, né? Porque o Xandão não estava pedindo censura apenas de perfis de brasileiros e residentes do Brasil. Ele também estava tentando censurar contas de brasileiros que residem nos Estados Unidos e na Argentina e até mesmo de americanos mesmo, porque na cabeça do tirano a jurisdição dele é internacional. Agora, uns detalhes interessantes sobre o fechamento do Twitter no Brasil. Com isso, algumas promessas que o Elon Musk fez lá atrás podem acabar sendo cumpridas mesmo, porque agora, de fato, não tem muito que o Xandão possa fazer contra eles. Naquelas primeiras polêmicas dos Twitter Files que eu cobri aqui no canal, caso você não tenha visto, tem uma playlist com todos os vídeos para você se informar. O Elon Musk já tinha prometido liberar contas que tinham sido injustamente bloqueadas por ordens do Xandão. Só que para fazer isso ele precisava garantir a segurança de todos os seus funcionários brasileiros. E agora, aparentemente,
o caminho está mais livre para eles enfrentarem de forma ainda mais contundente o Xandão. Além disso, algumas pessoas na época questionaram por que o Elon Musk tinha parado de falar sobre o assunto, ele deixou dar uma esfriada, e mais uma vez, isso aqui pode ser a explicação perfeita. Percebam que o Elon Musk voltou a se posicionar de forma contundente contra o Xandão a partir do momento em que ele retirou todos os seus funcionários do país. E tenho certeza que não por um acaso nos últimos dias o Elon Musk tem se posicionado cada vez mais sobre esse assunto. É claro que para o governo Lula, o fim das operações do X no Brasil não é grande coisa. O governo Lula tentou dar uma minimizada e falou que o X tá fazendo isso pra fugir da justiça. Olha, não tá totalmente errado, né? O Elon Musk deixou claro que não tem como lidar com a justiça brasileira. Isso porque não tem nada de justa nela, ela não segue as leis. Então sim, o Elon Musk está fugindo de um tirano que passa por cima da lei para censurar opositores políticos e que tenta obrigar ele a fazer o mesmo, a cometer crimes. Basicamente, o Xandão quer que o Elon Musk seja um cúmplice seu. Lembrando, palavras do próprio Elon Musk, né? Que as ordens que ele recebe pelo X são ilegais, passam por cima da lei brasileira, argentina e americana. Mas ao contrário do Lula, o resto do mundo não tá achando isso uma coisa tão insignificante assim, porque a Fox News lançou uma matéria sobre o encerramento do escritório do X no Brasil após um juiz ameaçar prisões por ordens de censura. Não é nada demais, é só um juiz exigindo ordens de censura no Brasil e obrigando uma grande empresa a fechar o seu escritório no país, com a mídia internacional repercutindo o caso. Tudo tranquilo, tudo normal para uma democracia pujante, né? O proprietário do X, Elon Musk, chamou o juiz de uma vergonha total pelas ameaças legais. E assim, o fechamento do escritório do X no Brasil mais uma vez nos aproxima de quem? Pois é, olha o amiguinho do Lula aqui, ó. Maduro da Venezuela enfrenta revolta nacional e proíbe Twitter por 10 dias. Que coincidência, hein? Twitter caindo no Brasil e na Venezuela, só nas democracias mais pujantes do mundo. Isso aqui também é uma matéria internacional, da Breitbart. Inclusive, esse portal também fez uma cobertura do caso recente, reportado pelo Glenn. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal usou relatórios obtidos irregularmente para perseguir apoiadores de Bolsonaro. E enquanto o Xandão vai ficando cada vez mais famoso lá fora, aqui no Brasil, irregularidades nos seus processos não param de aparecer. Todo dia tá saindo uma matéria nova com novos detalhes na Folha de São Paulo. E o interessante é que cada matéria costuma desmentir os argumentos utilizados pelo Xandão e pelos seus defensores cegos, né, que até hoje ainda tem umas pessoas tentando passar pano pra ele. Então eles vão lá, tentam justificar, tentam argumentar, aí vem uma matéria no dia seguinte e pronto, desmonta todas as narrativas e mostra que todas as tentativas de justificar os absurdos que o Xandão fez não param de pé, não se sustentam nem um pouco. Então no dia 14 sai essa matéria dizendo que o Xandão escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, segundo aquelas mensagens, né, os mais de 6 GB que o Glenn teve acesso. No dia seguinte, então, no dia 15, a manchete dizia que o órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança do Xandão. E as matérias, elas vão se conectando, porque no dia 16, a manchete da vez dizia: Xandão usou o órgão do TSE para levantar ficha de contratado para obra em sua casa. Então, como meu trabalho aqui é trazer um resumo para vocês, basicamente o Xandão tinha lá um grupo de WhatsApp, onde ele tinha os seus braços direitos no TSE e no STF, e também tinha contato com alguns policiais, onde ele ficava fazendo algumas solicitações, tudo fora dos tais ritos legais, ou seja, como diz aqui a mensagem, né, tudo de maneira informal, o que é simplesmente ilegal. Então ele chegou a acionar a polícia e o órgão do TSE para levantar informações sobre, sei lá, um pedreiro, não sei que outra palavra que eu posso usar, o cara que tava, né, ia trabalhar em obras na casa dele, pra levantar a ficha do cara, saber se ele tinha passagem na polícia. E sabe por que isso aqui é tão curioso? Porque a imprensa brasileira passou anos falando que o Bolsonaro tinha a tal da ABIN paralela, né? ABIN, pra quem não sabe, é o Serviço de Inteligência do Brasil. Então é como se o Bolsonaro tivesse a sua inteligência informal, né, uma inteligência paralela, clandestina, que ele estaria utilizando de forma ilegal para obter informações. E isso era um problema gravíssimo, né? Isso era uma coisa terrível. Porém, no fim das contas, para nossa surpresa, quem de fato teria uma ABIN paralela, um serviço de inteligência próprio, com policiais, servidores públicos, agentes do STF, do TSE agindo totalmente fora da lei, era justamente o Xandão. E quem tá dizendo dessa vez é o seu Mairovich, do UOL. Tá aqui na manchete dele.
Moraes fez tipo de ABIN paralela para investigar bolsonaristas. E não só bolsonaristas, até para investigar pedreiro. Quando Mairovich escreveu essa matéria no dia 13, nem tinha saído ainda a informação do dia 16 que o Xandão estava utilizando a sua ABIN paralela para investigar até mesmo pessoas que iam trabalhar em obras na sua casa. Mas sim, evidentemente ele utilizou pra caramba isso para perseguir bolsonaristas. Com todas essas reportagens da Folha de São Paulo, ficou mais claro do que nunca que o objetivo de todos aqueles inquéritos ilegais desde a sua forma nunca foi investigar possíveis crimes, milícias digitais, desinformação, nada disso. O objetivo era pura e simplesmente a perseguição ideológica, onde eles tinham alvos de pessoas que eram críticas do STF ou críticas do governo, e onde o Xandão e a sua equipe montavam ali alguns dossiês, iam atrás de qualquer coisa que eles pudessem utilizar para tentar justificar que essas pessoas teriam cometido algum crime para iniciar uma perseguição contra elas. Então foram anos e anos de operações bancadas com o nosso dinheiro público, que no fim não passavam de grupos idiotas do WhatsApp, onde o Xandão selecionava alguns tweets que ele achava que não eram legais e que ele usava como pretexto para censurar, para perseguir, para desmonetizar, para calar essas pessoas, né? E eu sei, essa é a hora que você finge surpresa, tá? Finge aí. Oh, não acredito que era isso. Até por isso eu fiz esse tweet aqui, dizendo que se o nosso judiciário colocasse tanto empenho e energia em prender criminosos de verdade, quanto coloca em censurar perfis conservadores nas redes sociais, a segurança pública no Brasil deixaria até Bukele com inveja. É como eu disse no vídeo anterior, muita gente compara a Vaza Toga com a Vaza Jato, só que tem uma diferença que não tem como ignorar. A Operação Lava Jato, por mais que não tenha executado tudo de forma perfeita, pelo menos estava investigando crimes reais. Os alvos da operação eram políticos corruptos, os maiores corruptos desse país. Caras que desviaram bilhões, bandidos que realmente prejudicaram essa nação. A gente saiu disso para uma dúzia de inquéritos infinitos que investigam perfis no Twitter que fazem crítica ao Xandão. Essa passou a ser a preocupação principal do nosso país. O que será que a tia do Zap tá tweetando? Será que não é um crime de opinião? É um retrocesso que é quase inacreditável. Se não fosse no Brasil, seria inacreditável. Enfim, no dia 21 de agosto, a matéria da Folha foi essa. Processo sigiloso revela erros e contradições de Xandão em uso de órgãos do TSE. Um processo em sigilo há quase 2 anos contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas por Xandão revela erros, além de revelar também o uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE, o que já não é mais uma novidade essa altura do campeonato, a gente viu que esse é o padrão mesmo, mas enfim, então o ministro utilizou o órgão de forma informal e também apresentou contradições nas explicações dadas pelo Xandão após as primeiras reportagens sobre o tema. Como eu disse, a cada nova reportagem, as tentativas de justificar o injustificável vão caindo por terra de forma incontestável. Esse caso mostra ainda que um pedido de apuração feito por Xandão por meio de seu gabinete foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima e expõe como o TSE foi utilizado para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas. E lembrando, né, o que esses bolsonaristas estão fazendo? Eles estavam desviando bilhões do nosso orçamento para financiar, sei lá, um porto em Cuba com charutos como garantia? Ou será que eles estavam chamando o Xandão de cabeça de ovo no seu Twitter? Porque são 2 crimes de alta periculosidade, né? Enfim, a Folha procurou o Xandão para que ele desse a sua versão, mas ele preferiu não se manifestar. Por que será? Bom, esse caso segue o mesmo padrão dos outros. São conversas entre o braço direito do Xandão no STF, o tal juiz Ayrton Vieira, e também aquele Tagliaferro, né? Que na ocasião era chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O caso que eles estão contando é aquele que ficou até famoso, em que um cara divulgou um vídeo que continha a localização do hotel onde os ministros do STF estariam se hospedando. E aí o braço direito do Xandão pegou esse vídeo e compartilhou falando que era a máfia brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Obrigado. E aí o Tagliaferro respondeu dizendo urgente, em razão da data. Só que mais uma vez, como a gente viu várias vezes ao longo dessas reportagens, os próprios perceberam que eles estavam fazendo merda. O Tagliaferro, como a gente viu, trabalhava pelo TSE, respondeu que ele não sabia como fazer para bloquear pelo TSE, porque aquilo não tinha nada a ver com as eleições. Ou seja, estaria fora do escopo de atuação do órgão. E eles sabiam disso, tinham plena noção. Mas isso importa? Claro que não. A lei pro Xandão é uma mera sugestão, sabe? Ah, de repente seria legal se você fizesse isso, mas se não quiser também, resolve tudo pelo WhatsApp, tá tudo certo. No mesmo minuto, o juiz instrutor respondeu sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. E aí, o juiz braço direito do Xandão respondeu, entendi. Pode enviar pra mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros 2? Eu bloqueio pelo STF. Então, mais uma vez, eles faziam a operação pelo TSE de forma ilegal, sabendo que era ilegal e depois
eles assinavam como se tivesse sido feito pelo STF. Olha, o Talhaferro enviou um relatório e em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete do Xandão, o documento do TSE afirmou que o material fora fornecido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Varga, juiz auxiliar do Xandão no TSE. Entenderam? Foi o próprio Xandão quem pediu para fazer o bloqueio, para identificar as pessoas. Só que, para não ficar chato, né? Como eles disseram nas outras reportagens, eles disseram que a denúncia veio de forma anônima, porque não basta o Xandão ser vítima, juiz, acusador, ele também é perito, ele coleta as provas, ele faz tudo, é um cara muito autossuficiente, Xandão. A Folha dá mais alguns detalhes do que aconteceu e depois vem pra parte em que desmente o Xandão. Olha só, na sessão plenária do STF realizada no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha, o ministro afirmou que todos os alvos dos relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob a sua relatoria no STF. O mesmo argumento foi usado por Gilmar Mendes, o decano do tribunal, em entrevista ao canal Livre da Band no último domingo. O Xandão também disse que todos os agravos regimentais, recursos apresentados pelo alvo, Ministério Público ou outra parte do processo, foram levados por ele para análise no plenário do STF, com acompanhamento pela PGR de todas as movimentações do processo. E aqui pega a fala exata em que o Xandão alega tudo isso. Essas três afirmações, porém, se chocam com os dados do processo ao qual a Folha teve acesso. Ou seja, a própria Folha falou, o Xandão tá mentindo mesmo, é isso. O nosso material desmente tudo que ele disse. O então deputado Homero Marquise não era investigado anteriormente nos inquéritos sob relatoria do Xandão. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada do Talhaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Talhaferro não conseguia identificar. Pois é, vamos continuar acompanhando esse caso para ver quais vão ser as próximas desculpinhas do Xandão que vão cair por terra. Diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, uma nova discussão foi levantada, né? Eu cheguei a dizer aqui no canal que para mim, só o impeachment do Xandão não basta. É óbvio que uma vez que tudo que o Xandão fez foi passando por cima da nossa Constituição, ignorando completamente as leis brasileiras, não tem como seguir por outro caminho que não a anulação completa de todos esses processos. E essa é uma discussão que está ganhando cada vez mais peso, inclusive na imprensa brasileira. Mais uma vez, através da Folha de São Paulo, a gente tem a manchete, ó. A atuação de assessores do Xandão fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Especialistas divergem, é claro, os garantistas que reclamavam muito da Lava Jato agora estão tentando se eximir ao máximo da discussão, ou até passar um pano, falar que não, nesse caso está tudo sendo feito de maneira correta, porque na hora de limpar a barra de político corrupto, eles são leões. Mas para reconhecer todos os absurdos que são feitos em nome da censura de bolsonaristas, de conservadores, aí eles são as chuchucas, né? Mas quem também disse que tudo deveria ser anulado foi o Moro. Olha só, depois de denúncia contra o Xandão, o Moro sugere soltura imediata dos presos do 8 de janeiro. O senador da República acredita que as condenações e as penalidades aplicadas pelo ministro devem ser revisadas. Eu sei, Moro, figura altamente controversa, mas nesse caso eu não tenho como não concordar com ele. Vale destacar também que o Glenn não tem poupado adjetivos ao Xandão, chamou ele de juiz de censura do Brasil. Eu acho que nesse momento ele é o esquerdista mais respeitado desse país, com todos os méritos, né? E a gente tá começando a colher alguns frutos disso. Isso aqui não é praticamente nada, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês que as coisas estão acontecendo. Ó, pra tentar frear o impeachment do Xandão, o STF cogita fim do inquérito das fake news. Isso aqui é ridículo. Acabar com os inquéritos é o mínimo. Esses inquéritos que já eram ilegais desde que foram abertos, eles já estão operando há muito mais tempo do que deveriam, porque se transformaram em armas persecutórias, né? Então, não é como se, poxa, alguém fosse ficar satisfeito com, não, pelo menos eles fecharam os inquéritos, agora tá tudo bem. Não, é óbvio que isso aqui não vai satisfazer absolutamente ninguém, mas isso aqui é uma demonstração de que eles estão sentindo o impeachment. E isso é uma coisa que eu quero falar nesse vídeo, porque da última vez que eu fiz aqui a cobertura, vi que teve muito comentário falando, isso não vai dar em nada, vai acabar em pizza. E olha, eu realmente não concordo com isso. Eu acho que vocês não entenderam ainda a proporção do que tá acontecendo aqui. E eu sei, não é a primeira vez que tem algo de proporção colossal no Brasil e que no fim das contas não dá em nada. Eu entendo o motivo de todo esse pessimismo, mas eles estão sentindo. E eu vou dizer pra vocês, tem
muitos agentes políticos desse país que já tratam o impeachment do Alexandre de Moraes como uma questão de quando e não mais de se. Claro que eles ainda podem estar errados, mas isso aqui é uma das provas de que o próprio STF percebeu que o impeachment já está quase que inescapável. Então a dúvida agora não é saber se o Xandão vai ser empichado, mas sim quando ele vai ser empichado. E uma outra coisa muito estranha sobre toda essa história é esse fato. O celular do ex-assessor que abasteceu inquéritos do Xandão foi lacrado depois da apreensão. Eu não entendo exatamente como isso aqui funciona, mas vocês viram nas outras reportagens que o tal do Eduardo Talhaferro acabou sendo preso por suspeita de violência doméstica, né? Quando ele foi preso, apreenderam o celular dele. Só que ao invés de acessar o conteúdo do celular do cara, eles simplesmente lacraram. E por que isso é curioso? Eu não sei qual que é o padrão nesse tipo de situação, os advogados que acompanham o canal aí podem falar nos comentários, mas o que como um leigo eu fico imaginando é que se a polícia fosse investigar o aparelho celular do cara, mesmo que fosse pelo caso de violência doméstica, para ver se tinha alguma prova contra ou a favor dele, talvez eles também tivessem chegado em todas essas mensagens que provavam que o Xandão agiu fora do rito da lei. Eu sei que tem um negócio que chama meio que pesca probatória, que é quando você acusa alguém de uma coisa meio leve, simplesmente para aprender o celular, os aparelhos dessa pessoa, para a partir daí você tentar encontrar provas sobre crimes mais sérios. E eu sei porque isso foi uma das coisas que o nosso judiciário tem feito pra caramba contra os bolsonaristas ao longo dos últimos anos. Então é difícil não se perguntar, né, como que essa história poderia ter sido, uma vez que a polícia prendeu o cara por suspeita de violência doméstica e teve o celular dele em mãos. E hoje a gente sabe, esse celular tava cheio de provas contra o Xandão, só que ele foi lacrado. Então não acessaram ali absolutamente nada. Felizmente, hoje, através do Glean, suas matérias na Folha de São Paulo, essas mensagens vieram a público. Mas elas poderiam ter vindo muito antes, no momento em que esse cara foi preso. Então, repito, eu trouxe essa matéria porque, como um leigo, eu vi isso aqui e achei curioso. Mas vou deixar para quem é da área analisar se isso tem alguma coisa de estranha ou se não. Sei lá, é procedimento normal e não passa de um caso curioso mesmo. E para falar um pouquinho mais sobre a repercussão do caso, uma ONG que se chama Transparência Internacional criticou o Xandão e falou dos abusos que ele vem cometendo no país. Essa aqui eu também separei porque, olha, geralmente que eu vejo ONG se manifestando sobre alguma coisa é sempre pro lado esquerdo da força. Ou é pra criar uma narrativa contra alguma figura política de direita, ou é pra passar pano pra alguma figura política de esquerda. Então não tive como não destacar uma ONG chamada Transparência Internacional criticando o Xandão e seus abusos. Como podem ver, a pressão em cima do Xandão tá vindo de todos os lados, de todos os lugares. E por falar em pressão, olha só essa maravilha. O abaixo-assinado pedindo pelo impeachment de Alexandre de Moraes, pelo bem da democracia, já conta com mais de 1 milhão de assinaturas. Isso aqui é muita coisa. É uma demonstração massiva de indignação do povo brasileiro. E como se não fosse o suficiente, olha só, Datafolha. Menções a impeachment de Xandão após mensagens reveladas batem recorde em 1 ano. Além de atuação fora do rito, o anúncio de fechamento da representação no X no Brasil impulsionou as publicações contra o ministro. Então esse tema tá mais em alta do que nunca. Lembrando, há pouco tempo a gente teve os Twitter Files, que deixaram o nome do Xandão em foco também por um bom tempo. E agora a pressão é ainda mais forte. E eles estão sentindo. E a pressão não pode parar. Por isso, também preciso trazer essa matéria para vocês. Internautas anunciam protesto contra injustiças de Alexandre de Moraes. Manifestação está marcada para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa manifestação precisa ser gigantesca. Precisa ser uma manifestação das maiores da história desse país. Então agora não é nem só notícia, mas é um coro por essas manifestações. A Paulista tem que estar extremamente lotada. A gente precisa passar essa mensagem pro mundo todo, pro próprio Xandão. O STF já tá tremendo de medo. Depois do dia 7 de setembro, eles têm que entender que essa pressão não vai parar de jeito nenhum. E o Bolsonaro confirmou a sua presença no ato contra o Alexandre de Moraes na Paulista. O que também é um tanto impressionante se a gente analisar o histórico recente das manifestações em que o Bolsonaro convocou o seu eleitorado, porque ele vinha pedindo por manifestações sem cartazes, que não fizessem críticas às instituições, e agora ele confirma a presença num ato contra o Xandão, num ato que evidentemente vai estar cheio de cartazes. Mas é uma notícia extremamente positiva, porque a capacidade de mobilização do Bolsonaro é inquestionável. Então, com ele confirmando a presença, a gente sabe que esse ato vai ser grande, vai ser forte. E já que estamos falando das presenças confirmadas, o Nicolas também confirmou a sua presença, mas é interessante que, além disso,
ele convidou o Elon Musk para participar. E o Elon Musk respondeu o convite do Nicolas dizendo: não há dúvidas de que o Xandão precisa sair. Ter um justiceiro que viola a lei repetidamente e flagrantemente não é justiça nenhuma. Então, eu não acho que o Elon Musk vai aparecer por lá. Seria incrível se ele aparecesse. Mas eu entendo isso aqui como um endosso. Acho que não é exagero dizer que Elon Musk também apoia essas manifestações contra o Xandão. E para não destacar apenas quem vai estar lá, eu acho que tem um cara que, pelo jeito, não vai estar lá, que é importante mostrar também. O candidato à prefeitura de São Paulo, Nunes, falou em questão de agenda e desconversou sobre ir ao 7 de setembro bolsonarista. O prefeito disse que se não puder ir por causa de compromissos oficiais, seu vice na chapa irá ao ato convocado contra Moraes. Assim, por muito tempo, o Ricardo Nunes foi meio que o nome bolsonarista nessas eleições em São Paulo. Sei que é forte dizer isso, só que ele declarou apoio a Joyce Hasselmann e agora parece se afastar ainda mais. Eu nem vou falar sobre as pautas que ele defende, sobre claramente ser um cara de centrão que pende muito mais pra esquerda do que pra direita. Mas além de tudo, aqui deu pra ver que ele é um cagão e que ele não quer se vincular tanto assim ao bolsonarismo no fim das contas. A própria Folha, na manchete, destacou isso aqui como uma desconversada dele. Vocês acham mesmo que o cara tem um compromisso da agenda mais importante do que uma das manifestações mais importantes do país, sendo ele um político? Ou o cara não tá querendo bater de frente com o Xandão, ou ele não tá querendo se associar aos bolsonaristas. Uma questão de agenda não engana ninguém. E sinceramente isso me deixa bem curioso pra saber os rumos da eleição de São Paulo. A única certeza que eu tenho é que o Boulos precisa perder, e eu acho que vai perder. Mas agora, assim, o Nunes parecia o nome mais óbvio a enfrentar o Boulos no segundo turno, só que com as últimas movimentações eu não tenho certeza não. Não duvido que o segundo turno seja entre Pablo Marçal e Boulos, sinceramente. Mas precisamos acompanhar aí os próximos desdobramentos para ter uma ideia melhor sobre essas eleições em São Paulo. E a pressão não tá vindo só de abaixo-assinado, de manifestações, de cobrança nas redes sociais. Não, olha só, o Xandão também virou alvo de queixa-crime por falsidade ideológica e formação de quadrilha. O Partido Novo e o deputado federal Gustavo Gayer pediram à PGR uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por falsidade ideológica e formação de quadrilha. É interessante porque, na minha outra análise, eu falei que algumas coisas que a Folha revelou pareciam justamente isso. Formação de quadrilha, porque era um grupo de pessoas organizadas para passar por cima da lei, e falsidade ideológica porque eles estavam fraudando vários documentos oficiais. Então, mais uma vez, como um leigo, lendo as matérias da Folha, me parece simplesmente óbvio que ele cometeu esses crimes, e também me parece que tem provas mais do que suficiente para condenar ele. Agora, isso aqui vai acontecer, aí eu já começo a achar que é um pouco demais para esse momento. Mas continua sendo mais pressão sobre o ministro. E é justamente por causa dessa pressão massiva vindo de todos os lugares, onde até a extrema imprensa soltou a mão do Xandão, que muitos já tratam o impeachment dele como uma questão de quando e não mais de si. Porém, infelizmente, eu não posso trazer só as notícias boas, o CNJ também rejeitou investigar os juízes da equipe do Xandão sobre as mensagens. O Partido Novo também pediu ao órgão a instauração de um processo disciplinar e punição aos envolvidos. Isso não foi diretamente contra o Xandão, né? Foi sobre os caras que aparecem nas matérias da Folha. O juiz Ayrton Vieira, o Marco Antônio Martim Varga, e eu ia falar o Talhaferro, mas parece que não envolve ele nesse caso. Só que o Conselho Nacional de Justiça acabou arquivando esse procedimento movido pelo Partido Novo. A justificativa é aquele lero-lero juridiquês que a gente tá acostumado, né? Disseram que a independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial em favor da sociedade, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica nesse caso. Gostaram da resposta? Bom, eu não. Só a nível de informação foi o Luiz Felipe Salomão, o corregedor que arquivou isso. Imagina alegar que não se verifica uma parcialidade decorrente de má-fé em todo esse caso exposto pela Folha de São Paulo. Isso é tipo o quê? A opinião dele? Ele discorda de todas as pessoas sensatas do país, então, né? Por isso que eu não consigo julgar nem por um momento quem não tem fé na nossa justiça. Mas tem mais um motivo de tensão que pode facilitar o impeachment do Xandão, que é uma polêmica recente sobre as emendas parlamentares. Isso porque o STF, pelo jeito, não estava preparado para a bomba que cairia sobre o seu colo e decidiu comprar uma briga com o Congresso, tentando modificar os mecanismos de emendas parlamentares que realmente precisam de modificações. Vocês lembram do papo lá do orçamento secreto, que seria o mensalão do Bolsonaro? Pois então, ele expandiu pra caramba o número de emendas, quebrou todos os recordes agora no governo Lula, e ele ficou mais secreto, porque agora as emendas PIX realmente o pessoal não dá satisfação de absolutamente nada. Então, é uma esculhambação. Tá errado, precisa mudar. Só que nesse caso, essas emendas estão servindo pra
aumentar um atrito entre o Congresso e o STF. Essa foto deixou muita gente cabisbaixa, porque a gente viu o Pacheco, presidente da Câmara, se reunindo com ministros do STF para conversar sobre as emendas. A impressão que passa, então, é que vai tudo acabar em pizza mesmo, que eles vão fechar algum acordo. Só que isso aconteceu no dia 20, e no dia 21, o Pacheco elevou o tom com os ministros do STF em divergências sobre emendas impositivas. O encontro da terça resultou num acordo para atenuar a crise em torno dos recursos, mas depois disso, o Pacheco demonstrou que não está satisfeito. E o Pacheco é o cara que pode empichar o Xandão. Aí a gente entra naquela problemática da política brasileira, onde quase todos os políticos têm rabo preso com o STF, por isso não conseguem fazer nada. Só que agora o STF também está com o rabo preso com o Congresso, porque está com medo que o seu grande líder seja empichado. Então o Pacheco certamente tem um impeachment do Xandão para barganhar com o STF, mas isso também é algo que, infelizmente, precisaremos observar os próximos desdobramentos para poder analisar com mais clareza. E enquanto isso, é claro, ainda existem algumas pessoas que estão tentando passar pano para tudo que o Xandão fez, e o Barroso não poderia não ser um deles, né? Diz que as alegações contra o Xandão são tempestade fictícia e que o STF é transparente. Eu não preciso explicar para vocês por que isso aqui, obviamente, não passa nem perto da verdade, né? Então eu tô trazendo só pra constar. O STF continua tentando ficar fechado com o Xandão porque eles sabem que se o Xandão cair, vários outros podem cair também. Então no momento eles estão ali tentando se blindar. Mas eles não são os únicos cretinos desse país. A Gleisi Hoffmann do PT disse que o Xandão atuou contra quadrilhas bolsonaristas e que o Bolsonaro é que estava fora do rito. Então basicamente ela foi por uma linha argumentativa que alguns canalhas ainda estão tentando defender, que é justificar todas as desgraças que o Xandão fez fora do rito, pelo simples fato de que, mas é que era contra os bolsonaristas, né, e eles são golpistas, eles são fascistas, então acho que vale a pena. Que eu não vou negar, é um argumento que muitos lavajatistas utilizavam, mas aí eu preciso mais uma vez trazer, né, a diferença, porque a Lava Jato tava lutando contra políticos corruptos, que todo mundo sabe que são corruptos, enquanto o Xandão tá simplesmente tentando perseguir e censurar jornalistas e influenciadores que emitem suas opiniões nas suas redes sociais, só porque são críticas ao STF, ao Lula, ao PT, e uma das últimas notícias que saiu sobre esse caso na Folha foi essa aqui. O Xandão decide investigar caso de mensagens e abre novo inquérito sigiloso. PF intima ex-assessores do TSE. Isso aqui, por ser muito recente, ainda tá muito confuso. Parece que agora o Xandão também vai investigar o crime que ele supostamente cometeu, né? Ele tá abrindo um inquérito sigiloso pra investigar os comparsas deles desse vazamento das matérias da Folha de São Paulo. Olha só, o ministro tomou decisão após reportagens da Folha. A defesa do Eduardo Talhaferro pediu acesso aos autos antes de prestar depoimento. Então o ministro Xandão abriu uma investigação para apurar o caso de mensagens entre assessores do seu gabinete e ex-auxiliares do TSE. Esse novo inquérito foi aberto sob sigilo após a Folha revelar que o gabinete do ministro Supremo ordenou por mensagens de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio Moraes contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Como parte dessa investigação, a PF intimou o Talhaferro. A Folha ainda não conseguiu informação sobre o motivo da abertura do inquérito e quais crimes vão ser investigados. Assim, no momento, se nem a Folha pode falar, né, que tem acesso a informações privilegiadas, é claro que eu também não tenho como falar pra vocês o que exatamente está acontecendo aqui. Mas vindo do Xandão, eu tenho certeza que não é coisa boa. O que eu poderia especular, e eu não faço a menor ideia se isso faz o mínimo sentido, é que, sei lá, o Xandão tá querendo investigar pra se antecipar a informações que podem sair contra ele e talvez pra tentar fazer uma queima de arquivo. Não sei. O que eu sei é que não faz o menor sentido ele também se investigar. Eu sei que ele não tá literalmente se investigando, mas ele tá investigando um caso no qual ele está diretamente envolvido. E de forma sigilosa. Como que eu vou confiar que um cara que faz tudo fora do rito legal vai investigar um caso onde ele próprio é um dos suspeitos e que de alguma forma isso vai ser positivo pro Brasil? Olha, tô curioso pra saber o que vai sair daqui. Parece mais um ato desesperado do cara. Parece realmente que ele tá se debatendo porque percebeu que não vai dar pra ele não. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nas últimas semanas a gente também teve essa notícia. Um deputado acionou o TCU para que o Lula devolva todos os presentes oficiais. Eu não cheguei a abordar essa questão das joias do Bolsonaro aqui no canal, mas de forma resumida, os presidentes sempre ganharam muitos presentes enquanto são chefes de Estado. Entre esses presentes, alguns ficavam com o Brasil e outros ficavam com os próprios presidentes. Para definir o que ficaria com a União e o que ficaria com o presidente, eles tinham ali um conceito de presente personalíssimo, que tem uma série de definições controversas, mas a grosso modo um presente que o presidente pudesse utilizar e que tivesse então um caráter personalíssimo, seria compreendido como um presente direcionado a ele e não à União. Por exemplo, se um chefe de Estado, sei lá, um Macron, decide presentear o Brasil com uma estátua,
o Lula não tem como usar essa estátua, então isso não é um presente personalíssimo, isso é compreendido como um presente que foi dado pro Brasil e não pro Lula. Porém, quando é um relógio, uma caneta, uma camisa, algo que o Lula pode utilizar, teoricamente isso seria um presente personalíssimo. Então ficava entendido que esse presente tinha sido dado ao presidente e não ao país, porque realmente é estranho você querer presentear o Brasil com uma caneta. Faz mais sentido que o presente seja dado diretamente ao presidente. Só que ninguém nunca deu a mínima pra isso, a verdade é essa. Os presidentes simplesmente ganhavam vários presentes, eles ficavam com seus presentes e era isso. Ninguém falava, questionava, investigava, não ganhava matéria, manchete no jornal. O próprio Lula vivia falando que ele tem containers com vários presentes, que ele foi o presidente que mais ganhou presente. Ele já acabou falando em entrevistas que algumas joias que ele tem, ele recebeu como presentes enquanto era chefe de Estado. E beleza, até então tudo normal. Até que o Bolsonaro vira presidente. E aí isso não passa mais a ser uma questão trivial. Vários dos presentes que o Bolsonaro recebeu, depois foram interpretados como presentes para a União e não presentes personalíssimos. E aí o Bolsonaro, que já tinha vendido alguns desses presentes, foi acusado como sendo ladrão de joias e ele precisaria então devolver esses presentes para o Brasil. Aí ele foi lá, recomprou os presentes e devolveu tudo. De forma muito resumida, a situação atual é essa. Só que, por causa dos questionamentos feitos sobre os presentes do Bolsonaro, começaram a questionar também os presentes que o Lula tinha recebido. Para não ficar tão descarado, né? Que quando é com o Lula ninguém se importa e quando é com o Bolsonaro tem toda uma perseguição política por trás. E aí, os deputados acionaram o TCU para fazer o Lula devolver todos os presentes oficiais que não deveriam ter ficado com ele. Olha só, após Lula dizer que devolverá relógio Cartier recebido em 2005, o deputado do PL faz provocação. O correto, então, é que ele devolva tudo. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vai protocolar no Tribunal de Contas da União uma representação para que o Lula seja obrigado a devolver todos os presentes oficiais que recebeu ao longo de seus mandatos. A medida ocorreu após o presidente dizer que devolverá o relógio Cartier de 60 mil reais que recebeu na França em 2005. O Lula só tá devolvendo o Cartier depois de quase 20 anos porque o assunto ganhou repercussão. Sendo assim, o correto é que ele devolva todos os presentes que recebeu, não apenas esse relógio de luxo. E não tem como dizer que esse argumento não faz sentido, né? Se isso é ilegal, se isso é um crime terrível e o Bolsonaro é um ladrão de joias por ter vendido presentes personalíssimos, então, novamente, o Lula é o maior ladrão de joias desse país, já que, segundo ele próprio, ele é o presidente que mais recebeu presentes. Vários desses não foram, sei lá, protocolados corretamente. Tem todo um sistema que você tem que fazer lá pra documentar, registrar todos os presentes que recebeu. Vários desses que o Lula recebeu não estão registrados. Então, segundo as narrativas da própria extrema imprensa, é basicamente como se o Lula tivesse containers de joias roubadas. O mínimo que se espera, para que seja justo, é que o Lula também devolva todos os seus presentes. Bora passar esse container pra cá. Mas o pior é saber que mesmo que o Lula devolvesse tudo, ele ainda não cobriria o rombo que ele vem fazendo na nossa economia. Enquanto isso, do outro lado, o Bolsonaro pediu o arquivamento do caso das joias após a decisão do TCU. A defesa do ex-presidente disse que o inquérito não tem justa causa depois de a Corte de Contas livrar o Lula de devolver o relógio. Então, ao mesmo tempo que o Lula vai se vendo obrigado a devolver os presentes porque começaram a acusar o Bolsonaro de ter roubado joias por ter ficado com os dele, o próprio Bolsonaro vem usando essa espécie de jurisprudência para mostrar que esse inquérito não tem justa causa, uma vez que o próprio Lula ficou com os seus relógios durante anos e absolutamente nada aconteceu. E sabe o que é pior? Se eu tivesse recebido esse relógio aqui, eu também venderia ele. Cara, imagina usar um negócio extravagante desses, só porque é super caro. Eu não, prefiro minhas pulseiras aqui de couro, bem mais baratinha, mas tá de boa. Mas tem mais matéria sobre o governo Lula, tá? Ó, Uber aéreo, viagens de Haddad com esposa em jatinhos da FAB viraram rotina. Lembra da polêmica, né, da viagem da irmã da Marielle Franco com o jatinho da FAB? Pois bem, não é a única ministra que fica abusando desse privilégio. O pior ministro da economia da história do país também. São muito chiques eles, só viajam de jatinho. A Força Aérea Brasileira virou basicamente Uber pra esses parasitas. Pois bem, agora finalmente partindo para as notícias internacionais. Na Venezuela, o Maduro vem fazendo um ato de intimidação. Ele tá marcando casa de opositores. E tem um vídeo mostrando isso. Olha só, vai passar por uma casa que tem um X. Ali, ó. Ó, um X marcado nessa, naquela casa, aqui ali também. Eles estão marcando com um X a casa dos opositores. Olha isso. Muito legal o país dos amigos do Lula, né? Olha que bacana, mal vejo a hora do Brasil virar isso aqui. O negócio tá ficando tão grotesco que até o Estadão lançou matéria cobrando o Lula e criticando a postura ou até mesmo a falta de postura do presidente diante dessa situação com a Venezuela. Olha só. A hora da verdade para o Brasil na Venezuela. Os pretextos de Lula para sustentar a sua ambiguidade estão se evaporando. Não interessa ao Brasil romper com a Venezuela, mas nem por isso precisa reconhecer um governo ilegítimo. Até o Estadão tá cobrando Lula para vocês verem. A lua de mel com a extrema imprensa realmente acabou, hein? E o pior é que pro Maduro, o Lula não tá sendo subserviente o suficiente. Essa aqui é maravilhosa.
Nicolás Maduro envia dura resposta a Lula e ao Brasil. Olha só o que ele disse. Quando Bolsonaro alegou fraude, o TSE decidiu e o nosso governo não pediu nada, contesta o ditador venezuelano. A frase completa é essa aqui, ó. No Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, aliado da extrema-direita fascista da Venezuela, mas lembrem-se que a extrema imprensa brasileira estava tentando dizer que não, o Maduro é que é o fascista da Venezuela, é o cara de direita, quase que um bolsonarista mesmo. Só que o próprio Maduro tá falando que não, que o Bolsonaro é aliado da extrema-direita fascista, que é a oposição ao Maduro na Venezuela. É incrível, né, quando as narrativas não fecham. Mas enfim, então o Maduro falou que o ex-presidente Bolsonaro, um aliado da extrema-direita da Venezuela, alegou fraude e não aceitou a derrota. E aí foi o Tribunal Brasileiro, o TSE, que decidiu. Ninguém na Venezuela e no nosso governo pediu alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu quase entendo isso aqui como um... Pois então, no Brasil também ficaram suspeitando que tinha rolado uma fraudezinha aí. E o tribunal de vocês, que também é amiguinho do Lula, foi quem decidiu o resultado, exatamente como aconteceu aqui na Venezuela. A oposição da Venezuela tá dizendo que teve fraude, mas o nosso tribunal, comandado por mim, o grande ditador Maduro, já decidiu que eu venci as eleições. Quando aconteceu a mesma coisa no Brasil, eu não falei nada. A gente não saiu pedindo por novas eleições, não saiu questionando o processo de vocês. Então ele exige que o Lula faça a mesma coisa. É isso, né? Pra mim, o que o Maduro tá dizendo é: eu não questionei a fraude nas eleições de vocês, então não venham questionar a fraude na minha. Foi um órgão lulista que decretou a vitória no Brasil, então por que o meu órgão não pode decretar a minha vitória, né? A vitória do Maduro aqui na Venezuela? Alguém entendeu outra coisa dessa declaração? Sei lá, pra mim isso aqui tá bem claro. Mas a Venezuela não é a única ditadura de extrema esquerda que o Lula vem nos aproximando desde sempre, né? Ele também aceitou um indicado do ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte e reabriu a embaixada aqui no Brasil. Porque é isso, né? O governo superdemocrático do Lula é o maior amiguinho das maiores ditaduras de extrema esquerda ao redor do mundo. E isso faz sentido sim, eu vi na Globo News. E no dia 16 saiu uma matéria mostrando mais uma daquelas coincidências bizarras do Brasil, sabe? O advogado do Adélio Bispo e do caso Bruno é dono de um avião onde a Polícia Federal apreendeu R$500 mil. Mas eu tenho certeza que isso é só coincidência. Porque o criminalista alegou que ele nem estava na aeronave e que o dinheiro seria de um homem que pegou carona a convite do piloto. E só pode ser verdade, né? E agora passando para as notícias dos Estados Unidos. Há alguns dias o Elon Musk entrevistou o Trump no X. E essa conversa entre os dois alcançou mais de 1 milhão de ouvintes simultâneos. É coisa pra caramba e obviamente repercutiu entre muito mais gente. Eu separei uma matéria da CNN que destaca alguns dos principais trechos dessa conversa, mas a verdade é que isso aqui é um resumão de notícias e já tá grande demais. Então eu comento essa conversa num próximo resumo ou faço um vídeo específico sobre isso, mas tá aqui pra pelo menos avisar vocês que esse papo rolou. E enquanto isso, do outro lado da política americana, a Kamala Harris prometeu anistia para milhões de estrangeiros ilegais e votação pelo correio em todo o país. Isso aqui vocês precisam saber porque basicamente são as movimentações do Partido Democrata para tentar virar o jogo nas eleições. Eles estão anistiando milhões de estrangeiros ilegais para permitir que milhões de estrangeiros ilegais possam votar. E eles estão fazendo isso porque basicamente é uma forma de comprar milhões de votos dessas pessoas. Além disso, eles também estão tentando impulsionar as votações pelos Correios, porque quem acompanhou o documentário 2000 Mules já sabe que essa foi uma das principais ferramentas de fraude utilizada pelo Partido Democrata para garantir a eleição do Biden há 4 anos atrás. Além disso, nós também temos essa notícia, ó. Os melhores hackers do país encontraram vulnerabilidades em máquinas de votação. Do país, no caso dos Estados Unidos, tá? Porque isso aqui é uma matéria de um portal americano. E o problema é que não tem tempo hábil para corrigir essas falhas. E eu achei interessante que a matéria destaca que esse teste nas urnas americanas é realizada todo mês de agosto. Então, todo ano, em agosto, os hackers vão checar se existem vulnerabilidades no sistema eleitoral. E eles sempre encontram. Só que tem um problema. Agosto é perto demais das eleições para que possam fazer alguma coisa para corrigir essas falhas. Então, eles mostram que isso já é o normal. E aí você se pergunta, se eles sempre fazem os testes em agosto e nunca dá tempo de resolver as falhas para essa eleição, apenas para a próxima, por que eles não passam a fazer os testes com antecedência, de forma que dê tempo de corrigir? Não sei. Talvez tenha alguém interessado em não corrigir essas falhas. Tamanha incompetência é meio difícil de explicar, né? Essas são as notícias que te deixam alerta sobre a vitória que parecia certa do Trump até algum tempo atrás. Bom, os democratas vão tentar dar um jeitinho de vencer, né? Porque para eles é simplesmente inadmissível a possibilidade do Trump vencer. Além disso, também temos informações novas sobre o caso do atirador que atentou contra Donald Trump. Um congressista republicano criticou o FBI por liberar o corpo de Thomas Matthew Crooks para cremação dias após o tiroteio. Também teve esse vídeo aqui que mostra um policial subindo no telhado e vendo rapidamente o Thomas Matthew Crooks. Na gravação dele a gente não consegue ver, a gente só consegue ver que ele foi içado pro telhado, não tem som nos primeiros minutos,
Mas logo que ele sobe no telhado, ele se depara com o cara e ele já pula de lá e sai correndo e começa a gritar. Isso aqui foi instantes antes dos disparos, tá? Essa gravação apenas mostra por que talvez o Thomas Matthew Crooks atirou nesse momento. Ele viu o policial subindo no telhado e disparou logo em seguida. Mas sobre essa matéria, essa aqui foi publicada no New York Post. Mas tem uma outra matéria que explica até melhor, ó. E fala que o corpo do atirador estava desaparecido quando o deputado tentou examiná-lo. Esse deputado está participando de investigações para entender o que de fato aconteceu. Só que, segundo ele, o corpo do jovem de 20 anos desapareceu quando esse deputado, que é o Clay Higgins, tentou inspecioná-lo como parte de uma investigação sobre o tiroteio. Esse republicano de Louisiana tá na força-tarefa da Câmara que investiga o tiroteio. E ele detalhou algumas das suas descobertas após uma viagem de 3 dias a Butler. Ele disse: meus esforços para examinar o corpo de Crooks na segunda-feira causou um rebuliço e revelou um fato perturbador. O FBI liberou o corpo para cremação 10 dias após o atentado. Apenas 10 dias depois, o corpo do Crooks se foi. Ninguém sabia disso até segunda-feira, incluindo o legista do condado, a polícia e o xerife. O deputado também disse que o legista do condado de Butler tecnicamente tinha autoridade legal sobre o corpo, mas ele falou com o legista e ele nunca teria liberado o corpo do Crooks para a família, para sua cremação ou para o sepultamento sem a permissão específica do FBI. Então, foi o FBI que liberou o corpo do atirador para ser cremado. Ele também reclamou que isso foi semelhante à liberação da cena do crime e à remoção de evidências biológicas da cena do crime. Essa ação do FBI só pode ser descrita por qualquer homem razoável como uma obstrução a qualquer esforço investigativo posterior. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o próprio FBI está atrapalhando as investigações para entender o que aconteceu nesse caso. O que apenas deixa tudo mais estranho, né? Não é como se a gente não tivesse suspeitas suficientes de que o moleque não agiu sozinho tentando matar o Trump. Não bastasse toda a incompetência bizarra do serviço secreto, o FBI também está obstruindo as investigações? Bom, eu estou te passando as informações. Você chega nas conclusões que quiser. E para encerrar essa longa edição do TC News de hoje, eu preciso também trazer aqui a triste notícia da morte do Silvio Santos, né? Faleceu aos 93 anos. Todo mundo conhece a história incrível e inspiradora do Silvio Santos, que foi de camelô a dono de canal de televisão. Nem preciso falar que o Brasil perdeu um dos seus maiores ícones. Eu sei que todos vocês já sabiam disso, mas eu quero deixar aqui a minha homenagem e terminar esse programa com um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de um dos maiores comunicadores que esse mundo já viu. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo.